Sim, leram como deve ser. Isto é um autarca do PS a arrasar o PS na televisão. O PS tem que se desligar dessa esquerda wokista. Mas esta imigração descontrolada vai criar pressão naquilo que é a saúde, vai criar pressão naquilo que é a educação, e o país não estava preparado. Eu não estou a falar aqui do Chega como fascista. Eu não acredito que este 1 milhão e tal de votos que o Chega tem são todos extrema-direita, todos fascistas. Há aqui um voto de protesto enorme pelo aquilo que é sentirem que os partidos tradicionais, quer o PS, quer o PSD, não tiveram respostas. Isto foi um abanão. Calorosas saudações, e hoje temos Ricardo Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures e membro do Partido Socialista, e devo dizer que depois destas declarações, se o Simba se chamasse Ricardo, o Rei Leão era ele. Ora, eu não sou o Rei Leão, mas sou o Rei dos likes, portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores. Para lá caminhamos, faltam um pouco mais de 5 mil, portanto, subscrevam o canal, até porque 40% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita, portanto... metam like, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto quando fizerem compras no site. Podem ir lá diretamente através do segundo link da descrição. Ora, Ricardo Leão teceu duras críticas à forma como o PS está a gerir a sua estratégia política, ou a falta dela, e deixa algumas notas para o futuro. Vamos ouvir. Por estar connosco. Começo por lhe pedir já uma reação a estes resultados. Temos a AD e o Chega a alcançarem 2 deputados. O PS não consegue eleger nenhum. O senhor já tinha de resto avisado para este cenário, mas estava preparado para a dimensão desta realidade? Não está a falar do cenário global que hoje se conheceu pelo voto dos imigrantes. Sim, este voto, digamos, do Círculo Europeu do resto do mundo já era algo que se previa e que veio a acrescentar aquilo que foi, na minha opinião, um resultado péssimo que o PS teve nas últimas eleições legislativas. E disse, e bem, eu há 1 ano e meio, esta parte, avisei que as pessoas estavam cansadas. Quem anda na rua, eu sou do Conselho de Loures, eu nasci no Conselho de Loures, sempre vivi no Conselho de Loures, as minhas filhas andam na escola pública, e eu ando na rua e ouço as pessoas. E as pessoas estão cansadas. E há assuntos em que o PS acho que teve a oportunidade, na minha opinião, de inverter, digamos, a bússola. E não a inverteu. E o que é que considera que afastou o PS dos imigrantes, e porque é que a mensagem do Chega foi mais eficaz nesse círculo? Essa dos imigrantes é algo que tem que ser estudado e tem que ser avaliado. Eu falo do contexto nacional e do contexto, digamos, que estou a falar de um Conselho de Loures que vivem 210 mil pessoas, que representa bem, digamos, também aquilo que é a percepção e o sentir da própria população. Só antes de continuarmos... não é a primeira vez, e aliás, eu até acho que tenho um vídeo de há uns meses atrás sobre o Ricardo Leão falar sobre este mesmo tópico, da deriva perdida do Partido Socialista relativamente a tópicos fraturantes que estão a mudar o sentido de voto claramente de uma forma efusiva na sociedade portuguesa. Mas eu queria dar aqui também um pouco o meu parecer, não apenas político de quem vê ou analisa, mas também de quem também viveu em Loures. Eu vivi muitos anos da minha vida em Loures, cresci em Loures, e o facto do Ricardo Leão ter crescido em Loures, ser autarca em Loures, faz com que ele também tenha esta perspectiva, porque em Loures, e certamente há pessoas que, embora não vivam em Loures, a maior parte do país vive na área metropolitana de Lisboa, portanto, certamente conhecerá ali algumas zonas que são problemáticas. Havia barracas até há bem poucos anos atrás, eu lembro-me de ser criança, nem 10 anos tinha, ainda havia barracas, portanto há 15 anos ainda havia barracas em Loures, ainda há algumas, mas enfim, mais residual, que estão a começar a aparecer agora, nomeadamente em zonas como Santaria da Azóia, portanto... é uma situação até, eu não quero dizer um epifenómeno que existe em Loures e não existe em outros sítios, mas é uma coisa que acontece mais em Loures do que propriamente nos concelhos circundantes da área metropolitana de Lisboa. E como tal, o Ricardo Leão, que apesar de ser do PS, eu reconheço-lhe que tem um conhecimento da rua, porque passa mais tempo na rua do que propriamente o resto dos autarcas que existem no país, em termos comparativos, tem noção dessa realidade. E por isso é que desde cedo avisou não só Pedro Nuno Santos, mas também já na altura de António Costa. E, enfim, António Costa, pelos vistos, não deu ouvidos e é o grande responsável por aquilo que está a acontecer, não tenho a menor dúvida. Eu nasci em Loures, já sou autarca há muitos anos, e sempre ouvi a questão das rendas das habitações municipais que ninguém paga, que é um regabof que ninguém paga. Esse era um assunto ao qual se foi fingindo, e se lembra o meu artigo que escrevi no Público há cerca de um ano, esta parte a pedir que o PS não meta a cabeça na areia e que enfrente os problemas de frente, foi isso que eu fiz. Agora, não se combate, e só se combate o populismo
Eu não estou a falar aqui do Chega como fascista, eu não acredito que este 1 milhão e tal de votos que o Chega tem são todos de extrema-direita, todos fascistas. Há aqui um voto de protesto enorme pelo aquilo que é sentirem que os partidos tradicionais, quer o PS, quer o PSD, não tiveram respostas. Isto foi um abanão. Defende então um recentrar do PS, porque só assim vai conseguir recuperar os votos que foram perdidos para o Chega? No Conselho de Louros, que é não haver assuntos tabus. É a primeira questão. A segunda questão é não enfiar a cabeça na areia e só se resolve o problema. E foi isso que o PS fez? Não. Só se resolve o problema do populismo, sabe como, na minha opinião, não é falando mais alto, ignorando, dizendo que por nós não passarão, não votar as propostas de quem quer seja. Aliás, eu fui criticado por ter votado uma proposta do Chega na minha Câmara. Eu voto as propostas. E é essa a estratégia? Eu voto, essa estratégia tem que ser. Votar as propostas do Chega ou entrar no terreno do Chega? Não é entrar no terreno do Chega e é que é errado. Mas qual terreno? Desde quando é que o problema da habitação municipal, no caso de Louros, e a falta de pagamento de rendas que existia, que já não há, porque é que isso tem que ser propriedade do Chega? Já está completamente resolvido essa situação? Eu quando cheguei à Câmara, de facto havia 55%, em 2.500 fogos, 55% que não pagavam renda, de rendas de 10 euros a 15. Isto é escandaloso. Escandaloso. Ouçam, não é nada que eu não saiba, porque eu também cresci na zona e isto era uma coisa, como é que eu vos hei de dizer, socialmente sabida. Agora, para quem tem o conhecimento estatístico daquilo que era socialmente sabido, até se torna um pouco mais grave do que aquilo que socialmente a perspectiva nos dá. Agora, o Ricardo Leão diz aqui uma coisa extremamente acertada, que é, por que raio é que o tema da habitação, da imigração, da segurança, da criminalidade tem que ser um tópico de um partido só? E isso não faz sentido absolutamente nenhum. Até porque, não me levem a mal a expressão, mas é uma burrice política autêntica deixar esses mesmos tópicos que neste momento pairam em termos de máxima preocupação na sociedade portuguesa a um nível histórico, que eu acho que pelo menos na minha vida inteira, e talvez até desde o 25 de Abril, tirando talvez só com a questão dos retornados, mas tirando isso nos últimos 50 anos, nunca tinha estado tão em altas, favorece claramente o Chega de um ponto de vista mediático. E eu vejo muita análise, muito comentário, e basicamente quem faz a análise mais acertada é o Ricardo Leão. De todas as pessoas do Bloco Central, e anda a avisar isto há que tempos? Há anos. Na altura era um fascista, foi criticado até internamente dentro do PS, até teve que abandonar a liderança da FAUL, da Federação de Lisboa, que ele era o coordenador na altura, o presidente, não sei como é que eles chamam lá. Enfim, uma coisa absolutamente ridícula. E agora o tempo vem-lhe dar razão. Porquê? Porque entrou em contacto direto, ou esteve em contacto direto com a realidade toda a sua vida. Ninguém, de esquerda ou de direita, é fascista por dizer que é inadmissível alguém ter uma renda com apoio municipal em que só paga 10 ou 15 euros de renda e mesmo assim não paga. E dar dívidas agregadamente a essas pessoas que não pagam de milhões de euros à Câmara Municipal. E depois não são despejadas. Não é racista, nem fascista, nem discriminatório dizer que determinado tipo de comportamentos não podem ser aceitáveis. Na altura foi colocada uma proposta na Câmara Municipal de Lisboa, na reunião de Câmara, ou na Assembleia Municipal, em que previa, acho que até foi o Chega na altura, o Bruno Nunes que colocou isso, e o PS votou a favor, em que previa que as pessoas que fizessem desacatos públicos, comportamentos violentos e etc., coisas graves, não é? Crimes de violência ou desordem pública, tivessem retiradas as suas casas a nível de habitação municipal. E faz todo o sentido, quer dizer, então a pessoa tem casa oferecida e depois ainda anda a danificar propriedade pública, quando essa propriedade pública pertence à administração pública que lhe está a dar casa. Era a mesma coisa que eu dar casa a alguém e essa mesma pessoa a quem eu dei casa estar a destruir parte da minha propriedade privada. Alguém acha que isto faz sentido? Não faz. A mesma coisa que o pagar a renda. Se não pagam a renda, porque é que ficam lá? Eu, se não pagar a renda de casa, sou despejado ao fim de 2 ou 3 meses. Não sei qual é que é a lei, mas enfim, sou despejado. Portanto, porque é que aqui não acontece? Tão simples quanto isso. E estamos a falar de rendas de 10 euros. A 15 euros. Isto era algo que passava-se durante anos. Isso alimentava o populismo. Certíssimo. O que é que se tem que fazer? É ignorar que o problema existe ou é enfrentá-lo e resolvê-lo? Eu há 2 anos e meio esta parte resolvi esse problema. Em Louros hoje existe um sentimento que se está a cumprir. Sabe qual é que é a taxa de não pagamento? Baixou de 55% para 18,5%. E como é que vai resolver ainda esses 18,5%? Durante 2 anos e meio, nem sequer se designaram a responder à Câmara.
apresentámos um plano de regulação de dívida, porque aqui não há o efeito de queremos despejar por despejar. Claro. Nessa grande maioria foram através de um plano de regulação de dívida, em que estão a cumprir a dívida e estão a cumprir a renda. Estes 18,5%, que são cerca de 400 fogos, nem sequer se dignaram a responder à Câmara, estão a ser emitidas ordens de despejo e vão ser despejados pura e simplesmente. Sabe porquê? E o que é que acontece depois? Acontece que eu tenho uma lista de espera de mil pessoas, com casos sociais gritantes, que anseiam uma casa também, e que estão serenamente à espera que chegue a sua vez. Então eu vou permitir 400 fogos, 400 agregados, nem sequer respondam à Câmara, nitidamente com ocupações ilegais de casa, e eu vou permitir. Deixem-me só dizer isto. Em primeiro lugar, independentemente da cor partidária, eu vou ter que dar os parabéns ao Ricardo Leão, porque sabem que isto não é ser de direita, nem é ser de centro-direita, nem de esquerda. Isto é só alguém que quer cumprir a lei. Epá, é uma questão de bom senso. Quer dizer, a pessoa tem já uma renda muito facilitada, não paga a renda e depois ainda quer ficar com a casa, quando ainda há mais 1000 pessoas, segundo os dados aqui mencionados, que também precisam dessa habitação pública, ou habitação social. Portanto, os meus parabéns ao Ricardo Leão, porque a questão é, o Ricardo Leão poderia ter aparecido agora neste contexto, a dizer isto. E eu aí até poderia dizer, bom, é oportunismo, é aproveitamento político, etc., dado que o país está a virar à direita e há eleições autárquicas daqui a 3 meses, e, portanto, o Ricardo Leão aparece aqui propositadamente só a dizer isto. Agora, eu também tenho que ser justo. O Ricardo Leão diz isto há anos. Ainda era António Costa, líder do Partido Socialista, em 23, 24, e Ricardo Leão já dizia isto, com o PS com uma maioria absoluta. Portanto, a minha faca corta à direita. Acho que Ricardo Leão vai ter dificuldades a vencer a Câmara de Loures, porque o Chega é muito forte em Loures. Institucionalmente, a nível histórico, o Chega nasce em Loures. O candidato do Chega a Loures é de longe, o melhor candidato autárquico que o Chega tem. Aliás, o melhor candidato de longe. Melhor até que o André Ventura a nível autárquico. De longe, que é o Bruno Nunes, tem um conhecimento a nível de poder local, ele próprio preside comissões dentro dessa área no Parlamento, portanto, não há dúvida nenhuma. Portanto, ele tem aqui uma concorrência a ferro e fogo, sem dúvida. Agora, a minha faca corta à direita a dizer que o Ricardo Leão é uma pessoa de coragem, porque foi contra a máquina partidária do PS, e não é fácil, porque no PS, se a direita vos elogia, é um problema para eles, porque eles até têm medo de ser elogiados pela direita, porque isso pode causar conflitos internos. Imaginem o que é alguém criticar o próprio partido. Portanto, parabéns ao Ricardo Leão, independentemente depois se há discordância a nível ideológico aqui ou acolá, mas isto são meras questões de bom senso para vivermos todos com civilidade. E percebeu também que não é a chamar fascistas às pessoas e até ao próprio partido em si que as coisas se vão resolver. Porque, muito sucintamente, as pessoas estão-se a marimbar para o partido que é. As pessoas estão-se a marimbar se é o Ventura, se é o Ricardo Leão, se é o António Costa, que está a governar. As pessoas querem a boa qualidade de vida. Pode estar lá o Palhaço Batatinha. Se o Palhaço Batatinha fizer um programa político a médio e longo prazo que dê qualidade de vida às pessoas, as pessoas votam no Palhaço Batatinha em vez de votarem no Ricardo Leão, no Costa, no Passos ou no Ventura. A realidade é essa. E o que tem acontecido é que a narrativa do protesto, relativamente àquilo que está a acontecer, é monopolizada só pelo Chega. E isso é a grande razão também, ou uma das, que faz o Chega crescer, porque detém a narrativa solitariamente, porque parece que os outros partidos à sua esquerda tiveram medo de falar disso. E foi um erro estratégico. Agora, a questão que se coloca aqui é, começaram agora mais partidos a falar sobre estas questões de imigração, de criminalidade. A questão que se coloca é, será demasiado tarde para esses partidos ou não? Eu não sei. Depende também dos casos, porque isto pode ser um caso em que seja uma exceção, porque é a nível autárquico e tal. A nível partidário nacional, veremos. Até à próxima eleição, eu creio que vai faltar alguns anos, porque parece-me que José Luís Carneiro vai ser uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa no PS, ao qual o Marcelo foi para o PSD. O Marcelo viabilizou 3 orçamentos, não estou em erro, de António Guterres e foi corrido antes das eleições de 1999. Portanto, não me surpreenderia que isso acontecesse. Enfim, mas vamos ver o que é que acontece com o José Luís Carneiro, não vou estar aqui em previsões e depois errar. Vamos continuar. Se diz que fez o diagnóstico correto, como é que responde aos críticos do Partido Socialista? Pois, eu na altura avisei, aliás, eu disse logo no dia a seguir às eleições, é rápido, o PS tem que se desligar dessa esquerda wokista, que neste momento não é vantajosa para o PS. Se o PS quiser recuperar a confiança desta população, que é muito voto do PS,
E o que eu quis fazer foi um voto de protesto. O PS tem que mudar, tem que se recentrar. E só se combate o populismo, como eu queria dizer ainda há pouco, não é dizendo que não passarão, é resolvendo os problemas das pessoas, é agarrando como eu fiz em Louros, com o pagamento, mas também dando dignidade às pessoas que quem ali vive. É haver direitos e deveres, e não haver a percepção que hoje existe no país, que essa é a grande questão, que uns têm mais direitos que outros e outros têm menos deveres que outros. Tem que haver direitos e deveres iguais para todos. E eu, ao defender isto, aí respondo à questão, eu senti-me, obviamente, não percebi a crítica que alguns do PS, não foi como a grande maioria do PS. por exemplo, a António Costa? Eu respondi ao António Costa No dia de hoje. com o artigo que fiz. O que eu respondo hoje ao António Costa foi que, em grande parte, porque isto foi tudo também resultado de uma conjuntura que se foi verificando. Nós, neste último ano, falou-se do quê? Falou-se da habitação, falou-se da segurança, falou-se da imigração, é tudo património, entre aspas, do Chega, que não deve ser, é património de todos. Excelente. Epá, excelente. Eu até vou deixar falar mais, já comenta a seguir. É património de todos aqueles que têm poder na resolução de os resolver. E aí o PS cometeu erros. E o PS cometeu erros no passado. Que eu tenho que dizer que os cometeu. Se quiser virar a página, tem que ser humilde e dizer que houve erros que foram E esses erros foram cometidos por quem? Só antes dele continuar, quero só dar aqui umas notas. Mais uma vez, se eu tinha dito que havia atos de coragem, já na altura o Ricardo Leão tinha criticado o António Costa. Volta a criticar o António Costa. E dentro do PS. Atenção. Também tenho noção que isto também não é muito bom para a imagem mediática do PS, até porque o PS tem tido alguns episódios nos últimos dias que não beneficiam propriamente a imagem pública do partido. Tivemos o Ascenso Simões numa peixeirada brutal com o Miguel Prata Roque, os dois. O Ascenso Simões foi à Rádio Observador falar mal da Eva Cruzeiro, a deputada rapper do PS. O Ricardo Leão agora, numa vertente muito mais polida, atenção, mas vem agora aqui à televisão fazer duras críticas à estratégia política do PS. Portanto, não obstante, é preciso coragem. Outra nota também é que o Partido Socialista, mesmo que se recentre, dependendo dos adiantamentos que poderão existir a seguir, será mais complicado para o PS voltar ao poder do que propriamente o Chega conseguir chegar ao poder. E eu passo a explicar porquê. A conjuntura internacional pela qual vamos entrar agora, a não ser que aconteça outra pandemia, outra coisa qualquer assim do género, pronto, mas correndo tudo normalmente, a conjuntura internacional será favorável, porque estamos num período de ascensão de aquecimento económico, numa pós-recuperação ou numa recuperação pós-pandémica, portanto, o clima tende a ser mais favorável nesta altura. Até para a nível de investimentos também e afins. Portanto, e a economia acaba por sentir isso quase como um efeito dominó. Ora, quem está nos governos nesta altura acaba por beneficiar isso e preservar a longevidade da sua governação. Isso aconteceu, por exemplo, com o Cavaco Silva, que é eleito em 85, Portugal entra em 86, num período de paz na Europa, não é? Prosperidade económica, entra-se na União Europeia, há mais dinheiro e o Cavaco foi o político que mais tempo esteve como primeiro-ministro em Portugal, quase 11 anos. E, portanto, aqui pode acontecer algo similar ao Montenegro, não tanto tempo, acho eu, digo eu, mas pode acontecer, porque a conjuntura internacional agora, nomeadamente do ponto de vista económico, tenderá a ser mais favorável nos próximos 5 anos do que foi nos últimos 5. Nos últimos 5 tivemos a questão pandémica, a crise inflacionista, a crise inflacionária, tivemos guerras a nível internacional que podem prejudicar também a distribuição e o circuito económico. Portanto, houve aqui alguns fatores que, se nada disso acontecer nos próximos 4, 5 anos, tornam a conjuntura muito mais favorável para quem está no poder, independentemente de quem seja, PS, Chega ou PSD. Por António Costa, eu acho que António Costa aí, numa conjuntura em que havia, onde de facto entrou imigração no nosso país, sem qualquer tipo de controle, porque o país está necessitado ainda, e vê-se, e um dos problemas, aliás, do cumprimento do PRR a nível das empreitadas públicas é a falta de mão de obra, que ela hoje é praticamente respondida na Constituição Civil pela imigração. Mas esta imigração descontrolada veio criar pressão naquilo que é a saúde, veio criar pressão naquilo que é a educação, e o país não estava preparado.
E por isso, imigração sim, mas controlada e com regras. E nesse sentido, sabemos bem que a imigração é uma das principais bandeiras do Chega. Se olharmos aqui para os programas do PSD, vem com uma abordagem humanista, a integração na sociedade e no mercado de trabalho, mas o Chega aposta numa visão que é muito mais punitiva, de reforço de mecanismos de justiça e também de segurança já existentes. Está muito mais alinhado com esta segunda visão? Eu estou alinhado, eu sempre fui uma pessoa que pensa pela minha cabeça, e é porque, aliás, dizer que fiquei espantado pela crítica que tive com alguns camaradas meus por defender direitos e deveres iguais para todos e defender despejos a quem não cumpre, porque é um dever de um arrendatário municipal cumprir a sua renda. E onde fica depois estas questões se não do pagar humanismo? a subestação ao banco, o que é que lhe fazem à sua casa? Isso não tenho dúvidas. Pronto, então se não tem dúvidas, então a Câmara tem que premiar quem nem sequer se digna a responder à Câmara. Não, são despejados. Obrigado. Tão simples quanto isso. Direitos e deveres iguais para todos. É que eu não sei se as pessoas já perceberam, mas se a lei não for aplicada, quer a nível de perspectiva prejudicial, quer a nível de perspectiva beneficiária para uns ou para outros, seja quem for, o Estado de Direito democrático não está a ser cumprido. Porque o Estado de Direito pressupõe isso. A igualdade de todos, independentemente das suas características étnicas, sexuais, físicas, enfim, o que quiserem, perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, não pode haver perspectivas diferentes de julgamento perante essa mesma lei, consoante determinado grupo de pessoas ou outro grupo de pessoas qualquer. Obrigado. Obrigado. E sério, genuinamente. Vamos ver qual vai ser a posição do PS. Claramente há um recentrar vai haver um recentrar de aproveitamento político por parte do Partido Socialista no geral. Sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Isso sem dúvida. E José Luís Carneiro perceberá certamente isso, e até porque será ele o próximo líder do Partido Socialista, que é claramente quem está mais à direita no PS. Agora, individualmente, eu terei que sempre dar os parabéns individualmente a Ricardo Leão, porque mesmo numa altura em que a narrativa do PS, com maioria absoluta, era completamente antagónica à sua, nesta questão da perspectiva, há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, ele tinha esta mesma perspectiva. Portanto, aí terei que ser justo. Embora, volto a frisar que eu acho que vai ser difícil ele ganhar a Câmara, acho que aquilo vai ser muito taco-a-taco entre ele e o Bruno Nunes do Chega. Até vos digo mais, o maior handicap do Ricardo Leão é ser do PS. Digo-vos já. Porque eu até vejo aqui algum bom senso, mas está ligado a um partido que tem muita falta dele. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.